Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 7 de novembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos, do livro A Gênese, na codificação de Allan Kardec, é denominada Encarnação dos Espíritos. E Kardec nos diz: o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores à vida corpórea, é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem, ainda menos, aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 7 de novembro de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 189 a 196 do Livro dos Espíritos. A questão 189, Kardec pergunta: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E os espíritos respondem: não, pois que para o espírito, como para o homem também, há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve.
E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos, em seu livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles comentam sobre essa resposta dos espíritos que no início os espíritos agem pelo instinto de conservação, sem ter responsabilidade ou consciência de seus atos. Conforme a evolução acontece através das reencarnações sucessivas, o livre-arbítrio começa a ser exercido, estabelecendo um processo de escolhas. O espírito começa a vencer a si mesmo, utilizando o pensamento e tomando suas decisões pela senda do mal ou do bem. Então, a gente pode observar aqui, por esses comentários, né, de Djalma e Ana Maria, que no início o espírito é quase como se manifesta até mesmo de uma forma semelhante à dos animais, né? Principalmente os animais que já têm um início de inteligência, como o cachorro, como os golfinhos, né? Então, ainda não há a manifestação do livre-arbítrio, do pensamento, né, consciente, ainda não há isso, né? Na questão 190, Kardec pergunta: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E os espíritos respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, na primeira encarnação, como Djalma e Ana Maria nos explicam, o espírito passa por um estado de perturbação, porque não consegue compreender o que se passa a seu redor. Vamos pensar nos habitantes primitivos da Terra. Sua preocupação era a sobrevivência. Temiam as manifestações da natureza, né? Por exemplo, as tempestades, né? Os raios, os trovões, os eclipses, né? Como se fossem deuses poderosos e ameaçadores. A inteligência e o pensamento, naquela ocasião ainda, estavam em estado inicial de desenvolvimento. Então, naquele início, né, das encarnações dos espíritos, nas primeiras, né, ainda não havia, como foi dito na resposta anterior, uma manifestação do livre-arbítrio, né, fazendo as escolhas para o lado do bem ou do mal. E aí, na questão 191, Kardec pergunta: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E aí os espíritos respondem: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E aí, conforme Djalma e Ana Maria nos esclarecem, os nossos selvagens já passaram por experiências no campo da reencarnação. Por isso, eles já apresentam vícios, desejos e paixões próprios do homem comum. Apesar de ainda possuírem um certo grau de primitivismo, ele já detém conhecimento que não os exime de culpa pelas faltas cometidas. Então, aqueles primeiros hominídeos, né, eles
não tinham conhecimento algum, né? Eles viviam uma vida assim, quase de animais lutando pela sobrevivência, né? Os nossos selvagens, apesar deles terem ainda um certo grau de primitivismo, eles já têm um conhecimento pequeno, né? E que não os exime de culpa pelas escolhas que eles fazem para o lado do bem ou para o lado do mal. E nós também, como sociedade, nós temos responsabilidade, né, como membros da sociedade terrena, em propiciar a esses habitantes, a esses povos, né, indígenas, descendentes que são, né, dos primeiros povos, né, originários do planeta, nós temos responsabilidade em prover, né, a eles as condições de vida que os permita adquirir mais conhecimentos, né, de opções de ter na vida, nas aldeias, se for escolha deles viverem ainda nesses locais, mas nós temos obrigação de prover a eles acesso à saúde, né, a escolas, conhecimento técnico, né, para que eles possam lidar com a terra, né, como eles já vêm lidando há muito tempo, mas de uma forma que dê a eles condições melhores de colheitas, né, e outras condições saudáveis que os permitam ter uma vida melhor, né, com mais progresso, pelo menos na área do conhecimento. Agora, o progresso moral, né, eles vão adquirir com o tempo, né? E aí, na questão 192, Kardec pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E aí os espíritos respondem: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem de passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. E aí, conforme Djalma e Ana Maria nos explicam, é praticamente impossível conseguir todas as qualidades que nos possibilitariam alcançar a perfeição numa vida apenas. E mesmo nas encarnações que nós ainda tivermos aqui no planeta Terra, nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que nós aqui,
né, ainda não conseguiremos atingir esse patamar de evolução. Apesar da Terra estar se transformando, né, e evoluindo e conquistando, né, a sua posição como planeta de regeneração, é aqui impossível, né, a gente atingir esse patamar de progresso, né? Nós ainda teremos que ter outras encarnações. Então, como Djalma e Ana Maria nos esclarecem, apesar de muitos espíritos saírem da Terra com muitos atributos morais e intelectuais, nós podemos citar como exemplo Chico Xavier, nós podemos citar como exemplo São Francisco de Assis, outros exemplos de vidas de santos, né, que adquiriram, né, um arcabouço, né, de atributos morais e intelectuais muito grandes, né? Ainda assim, nós estamos, eles também, longe de atingir o grau máximo da perfeição. Como os espíritos nos esclarecem nessa resposta que eles dão, né, à pergunta de Kardec, a criança precoce precisa passar pela juventude antes de chegar à idade madura. E nós sabemos que na criação divina, não há saltos sobre os vários degraus que nos levam à perfeição. Nós precisamos do concurso do tempo para que possamos atingir o verdadeiro saber. E aí na pergunta 193, Kardec questiona os espíritos. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E os espíritos respondem: com relação à posição social, sim. Com o espírito, não. Com o espírito, não. E aí, Ana Maria e Djalma nos explicam que o acervo de conhecimento que o espírito adquiriu, ele nunca perderá em outras vidas, né? Sabemos que o espírito não retrograda. Pode acontecer do espírito vir com o corpo físico imperfeito, sem condições de expressar o pensamento do espírito em sua plenitude, mas o espírito manterá em estado letárgico, quer dizer, ali um estado assim de nenhuma manifestação, mas guardado lá dentro dele, né, os conhecimentos que acumulou em outras vidas. Então, ainda que o espírito reencarne em situações de vida bastante precárias, tanto fisicamente, né? Imaginem um espírito que reencarnou num corpo totalmente paralisado, onde ele não consegue falar, né? Ele não consegue andar, ele não consegue muitas vezes nem enxergar, né? Então, fica difícil que o espírito manifeste, né, o seu conhecimento adquirido em vidas anteriores. Mas esse conhecimento está lá, guardado, né?
Então, o espírito não consegue se manifestar nem fisicamente, nem socialmente. Ele não consegue interagir com as outras pessoas e manifestar esse conhecimento. Isso acontece muitas vezes para que ele possa cumprir provas, né, que ele tem que cumprir pelos erros cometidos em outras vidas, ou foram escolhas que ele fez, né, anteriormente, antes de reencarnar, para que ele possa aumentar seu aprendizado nessa vida de tantas limitações. Ele nunca perderá o que aprendeu. Por isso, Jesus nos disse que o nosso tesouro está em nosso coração. Ele disse também: não acumuleis tesouros na terra, que são perecíveis. Acumulai-os no céu, porque são eternos. E aí até Kardec comenta, né, sobre essas palavras de Jesus: não dediqueis aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais. Os nossos verdadeiros valores, nós os adquirimos ao longo de das nossas caminhadas aqui na Terra, ou mais tarde em planetas melhores, né? Através das encarnações que são educadoras, que são transformadoras, onde nós vamos adquirindo, né, as virtudes e vamos vencendo os nossos vícios, para que a gente possa chegar à perfeição. Na questão 194, Kardec pergunta: é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Celerado é aquele que cometeu um criminoso, né? E os espíritos respondem: não, visto que não pode degenerar, né? Então, eles são completamente claros, né? O que um espírito já adquiriu, ele mantém com ele. Então, ele não vai habitar o corpo de um criminoso, né? E aí Ana Maria e Djalma nos esclarecem que a evolução não permite retrocesso. Aquele que já adquiriu as virtudes de um homem de bem, ainda que seja colocado em sua encarnação no meio de criminosos, ele conseguirá se manter no caminho do bem. Sua prova pode ser essa mesmo. Então, o espírito muitas vezes escolheu nascer num meio, né, difícil, onde a maioria dos que estão ali encarnados estão escolhendo o caminho do mal. Por que ele escolheu essa prova? Que pode ser uma missão, né? Para que ele, com a sua conduta no bem, ele seja um exemplo para os demais e possa modificar, né, essa conduta dos demais para o caminho do bem. Então, a sua prova pode ser essa mesmo: não se deixar contaminar com o mal, realizando suas experiências no campo das provas terrenas, exemplificando ao próximo com o trabalho no bem.
E na questão 195, Kardec pergunta: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? E aí os espíritos respondem: aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão o repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos e, de fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então, sentimento oposto a esse trará a ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso. E essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência, que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então, como Djalma e Ana Maria nos explicam, aqueles que creem na vida eterna e na possibilidade de se melhorarem através das encarnações, eles permanecem no caminho do bem, porque isso lhes traz muita alegria, muita felicidade, né? Aqueles que permanecem na senda do mal, eles não se preocupam com outras vidas, eles seguem apenas os instintos grosseiros que os aproximam da matéria. Eles só se preocupam em aproveitar a vida material, né? E não vislumbram um rasgo sequer da espiritualidade. Portanto, eles não pensam em se melhorar em outra existência, porque a existência atual é o que importa para eles. Então, vamos voltar lá na pergunta, né? Onde Kardec pergunta: a possibilidade, né, de se melhorar não motivaria, né, os espíritos de certas pessoas a ficar no mau caminho, pensando já que numa próxima existência eu vou consertar isso que não está bom, né? Isso não aconteceria com os espíritos que trilham o mau caminho, porque eles são imediatistas, eles estão pensando apenas em aproveitar o que eles podem aproveitar na vida atual, né? Pensando apenas
nos benefícios, né, da vida atual, né, benefícios relacionados à vida material, né? Eles não estão pensando na vida futura, na vida espiritual, porque eles estão apenas focando nos benefícios da vida material. Então, eles não estão pensando no progresso espiritual, na evolução. Eles estão pensando apenas na vida material. E aí, na pergunta 196, Kardec pergunta: não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol, quer dizer, aquele cadinho, né, dos laboratórios de química onde se misturam vários elementos como se fosse um pilão, né, amassando tudo, misturando, ou de depurador, né, por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E a resposta dos espíritos: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. E aí, Ana Maria e Djalma nos explicam que a vida terrestre é mesmo como se fosse um cadinho de depurações, porque o espírito terá de passar e a própria vida eterna começa aqui e agora, já que do outro lado da vida, né, na vida espiritual, nós também evoluímos. Nós sabemos, através dos relatos de André Luiz sobre a vida em nosso lar, né, a colônia espiritual, que nós temos oportunidade de fazer cursos nas colônias, de trabalho no bem, socorrendo a outros espíritos que necessitam, né, da nossa ajuda. Mas essa evolução, né, no mundo espiritual é pequena se comparada com a evolução que nós conquistamos aqui na matéria, vivendo aqui nas encarnações na Terra. A tarefa principal está aqui, junto da matéria que nos envolve. Os conhecimentos são adquiridos aqui no trabalho que nós realizamos no bem, nas tarefas de amor ao próximo, além, é claro, né, do conhecimento que nós adquirimos através do estudo, né, do Evangelho de Jesus, através do estudo que nós realizamos da doutrina espírita. Nós precisamos colocar mãos à obra para que nós possamos obter as vitórias do espírito sobre a carne. Depende de nós e do nosso livre-arbítrio fazer as melhores escolhas que nos conduzirão ao progresso e à verdadeira felicidade. Então,
nós precisamos estar atentos, né, a todas as oportunidades que nos surjam, né, de trabalho no bem. Precisamos vencer as nossas imperfeições. Precisamos cultivar as virtudes, né, e estar atentos àqueles erros, né, que nós sentimos em nós, que vêm de outras vidas, que nós possamos, né, vencer esses vícios do passado e deixar que prevaleçam em nós as virtudes, porque somente realizando esse trabalho que nós sabemos que é importantíssimo, aproveitando a chance dessa encarnação, né, para que a gente possa evoluir. Né? Sabemos que a Terra está nessa transição, né, para ser um planeta melhor. E para que a gente possa acompanhar, né, a evolução da Terra, para que nós possamos continuar, né, vivendo no planeta Terra, nós precisamos vencer a nós mesmos, né, usando o nosso livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas. Não deixemos de aproveitar essa chance que nós estamos tendo aqui na Terra para que a gente possa evoluir e progredir. Obrigada a todos pela atenção e uma ótima noite a todos.